Olá a todos, eu sou a Thaís Ueda, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venho apresentar algumas questões e reflexões decorrentes da minha pesquisa de mestrado em Poéticas Visuais, concluída em 2021 pela URGS e que teve como objetivo entrelaçar minha produção artística com uma abordagem teórica, investigando as questões processuais da minha criação de desenhos. A pesquisa partiu da experiência vivida durante a residência artística realizada no Espaço de Arte Contemporâneo em Montevidéu, no Uruguai, espaço situado em um antigo cárcere desativado que mantém alguns pavilhões em seu estado original, fechado ao público. Realizei uma intervenção nesses espaços de acesso restrito, que se encontravam quase em ruínas. Desenhei montanhas que foram delineadas diretamente nas paredes das celas, dos corredores e das escadarias, sem utilizar nenhuma imagem como referencial e sem observação direta do real. As linhas e traços despontavam ora por sugestão do desgaste da pintura antiga e descascada das paredes, ora pela minha memória e necessidade de concretizar sentimentos. Essa vivência, somada à minha produção artística anterior, permitiu a percepção de uma singularidade em meu processo, que busquei investigar em minha pesquisa: o surgimento das imagens como resultado de um processo mental. Considerando também a influência da caligrafia oriental em meus procedimentos técnicos, o caminho investigativo apontou para o estudo da paisagem oriental, mas buscando mesclar e se situar em um lugar intermediário, flutuante, no campo cultural artístico entre o Oriente e o Ocidente. A China é a primeira cultura identificada que dispõe e compreende do termo paisagem como uma entidade de desfrute intelectual, devido ao cenário de instabilidades políticas e intensas mudanças sociais e religiosas que propiciaram o fenômeno e a prática do retiro da natureza, que dará o descobrimento da paisagem como tal. Destaco que a caligrafia foi a primeira grande arte, sendo que a pintura se desenvolveu a partir da escritura, absorvendo assim os conceitos e gestos da escrita para a representação plástica, que foi possível graças ao caráter ideogramático da escrita chinesa. A pintura chinesa era concebida a partir da ideia do vazio, que se constitui o lugar por excelência onde se operam as transformações. Desse modo, ela é compreendida como processo, uma realidade em curso, que não pode ser analisada como uma entidade individual, e sim como uma relação, ao contrário do termo criação, uma instância com início e um criador independente. No Japão, a pintura sofreu forte influência da China e por isso também manteve fronteiras tênues com a escrita, porém pode desenvolver um conjunto de termos e representações de uma sensibilidade estética própria, demonstrando a não aceitação incondicional da influência da pintura chinesa. Essa análise de como se constituiu a pintura de paisagem no Oriente permitiu trazer à tona o que Walter Benjamin chama de imagem-pensamento, isto é, nas palavras de Benjamin, abre aspas, as semelhanças virtuais, que são exprimidas em cada pincelada, formam um espelho onde o pensamento se reflete nessa atmosfera de semelhança ou de ressonância, fecha aspas, e assim esse ajuste entre imagem e pensamento abre a possibilidade de uma relação conceitual entre o olhar e a representação. Pierre Hickmans também aponta a intenção ou a ideia ou a ideia a ser executada como uma visão interior da obra, prática estabelecida pelos pintores orientais. Posso tomar essa noção da intenção para criar uma relação aos processos mentais que se orquestravam na minha produção anterior a esta pesquisa. A série Fragmentos de uma Paisagem Noturna, produzida durante a pesquisa, traz uma ruptura dessas minhas produções anteriores em relação ao procedimento empregado ao fundo do desenho. O passo inicial, cobrir toda a superfície com tinta acrílica preta, obscurece o branco ofuscante do papel. O fundo totalmente preenchido não permite mais identificar a linha imperfeita, pois ela proporciona uma abertura às mudanças de rumo, abandono de ideias ao não voltar atrás. A superfície velada oferece uma situação inversa ao desenho mais básico, onde o sombreamento do objeto
ocorre por meio do lápis. Ilumina a figura com aguadas de nanquim branco, trazendo reflexões sobre a luz em meus desenhos. Assim como a escuridão da noite não se trata da retirada da luz, mas a chegada positiva de um manto escuro que substitui ou cobre o dia, segundo Rudolf Arnheim, o desenho elaborado não é uma imagem negativa. Minha intenção não é evidenciar dualidades, mas atingir pelo desenho uma correlação onde essas fronteiras se sobrepujam. Podemos lembrar que por séculos o desenho cumpriu uma condição de passagem para a pintura e por isso se fixou em uma materialidade de aparência frágil e traços precários. Talvez como uma estratégia para escapar dessa categorização, meu trabalho busque se tornar robusto, sem perder a intenção e o pensamento em desenho. No entanto, experimento nesses trabalhos um certo esgarçamento entre o desenho e a pintura. Recorrendo à produção de esboços preparatórios e imagens de referência, busquei aprender a imagem da montanha, firmando o gesto com mais segurança e permitindo emergir as linhas de força, que, segundo Pierre Hickmans, é um impulso interior que habitam as coisas. Visualmente, essas linhas de força consistem em uma atitude geral em relação ao desenho, conferindo dinamismo ao conjunto, participando da forma através do traço e deixando alguns elementos subentendidos, livres para a imaginação. O traço era o ponto de partida para definir os volumes, e o comportamento do nanquim branco, sua dispersão e o acúmulo de pigmento, pareciam guiar as linhas subjacentes e texturas. Outra questão desses trabalhos é a relação entre densidade e objeto, resultando na sensação flutuante da montanha, evidenciada pelo aspecto visual da escuridão, que acaba se estabelecendo de forma ambígua. Ao mesmo tempo que ela nos coloca e nos remete a um espaço íntimo, interno e protegido da luz, no desenho ela se torna o pano de fundo de uma paisagem, um plano cuja amplitude e profundidade é desconhecida. Cabe mencionar que a monocromia é uma questão recorrente em meus trabalhos. Além de se constituir uma técnica de predileção e forma para se obter certos efeitos e resultados, se apresenta como um recurso impregnado de cargas simbólicas e rememorações. A monocromia, segundo Michiko Kano, significa a presença de todas as cores por meio da ausência. Os vários tons de cinza a preto aludem à visibilidade da mente, tendo a potência de se transformarem na cor livremente imaginada pelo receptor. Ao articular o exercício da escrita, estreitamente articulado à obra, chego ao conceito operacional, ou seja, o entrelaçamento de noções de diversas áreas do conhecimento guiados pela própria prática. Define então como conceito operatório o olhar reverso, que não somente abrange a operação do olhar, que não se projeta para uma natureza ou a exterioridade do mundo, mas parece buscar conteúdos em meus diversos níveis da consciência ou na memória, como também envolve a estratégia prática, sob influência da caligrafia oriental. Como apresentei anteriormente, o pensamento oriental não apresenta a paisagem como uma entidade individual. Através da pintura, o pintor busca criar um espaço de conexão à corrente vital, uma oposição a um objeto que deve ser olhado, uma pintura que deve ser vivida. Vou encerrando aqui, trazendo então algumas considerações finais. Em minha poética, as referências da cultura japonesa estão presentes, pois considero que explorar e acolher essas manifestações abrem possibilidades para a formulação de um imaginário e, de uma forma mais velada, a construção de uma narrativa pessoal, a partir da escuridão, que guarda e mantém o mistério de algo que sempre nos escapa ou permanece oculto, ao princípio de camadas de matéria e de significação que se nivelam na superfície do desenho. E o desenho, como linguagem, por sua vez, é um campo de transbordamento, que amplifica essas reflexões. Em uma mesma superfície, unem-se temporalidades, permitindo o encontro de uma prática tradicional com a subjetividade do artista do tempo de hoje. O passado encontra o presente, interpretado e articulado pelo desenho, somado às experiências que ressignificam e imprimem um novo olhar à imagem. Muito obrigada.